Querubins, as rodas e os olhos. Os querubins, conforme Ezequiel capítulo 10, versos 20 e 21, são seres com 4 rostos e 4 asas. Querubim é uma palavra hebraica que está no plural, mas em português, querubim está no singular. Para sermos bem específicos, na Bíblia não existe nenhuma passagem que afirme que os querubins sejam anjos. Voltando para a passagem em Ezequiel capítulo 10, verso 14, vemos que cada querubim possuía 4 rostos. Um rosto de querubim, um rosto humano, um rosto de leão e um rosto de águia. Os querubins do capítulo 10, verso 15, são os mesmos seres viventes do capítulo 1, verso 3 em diante. É interessante que nesse capítulo 1, no verso 10, sobre os 4 rostos, em vez de ser rosto de querubim, é rosto de boi e os demais rostos são os mesmos, de homem, de leão e de águia. Imagine aparecendo na sua frente um ser com 4 asas e 4 rostos. Um rosto de boi, um rosto de humano, um rosto de leão e um rosto de águia. Rodas e olhos. Continuando em Ezequiel capítulo 10, os versos 9 e 10 mostram que havia 4 rodas ao lado dos querubins. Era como se fosse uma roda dentro de outra roda. O verso 12 diz que o corpo de cada querubim estava cheio de olhos, pois havia olhos nas costas, nas mãos, nas asas e também havia olhos nas rodas. Em Ezequiel 1, verso 19, é dito que quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam junto. E os versos 20 e 21 dizem que para onde o Espírito queria ir, eles iam junto, pois o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Querubins como meio de transporte. É curioso que em Salmos 18, o verso 6 fala de Deus, e os versos 8 e 9 descrevem Deus. E esse verso diz: de sua narina saiu fumaça, e de sua boca fogo consumidor. Ele montou sobre um querubim e voou. Ou seja, nessa passagem Deus é descrito, entende-se de forma figurada, como tendo fumaça saindo de sua narina, como tendo fogo saindo de sua boca, e utilizando um querubim como meio de transporte. Imagens de querubins. Em Ezequiel 41, versos 18 a 20, fala-se de querubins com 2 rostos, um rosto de homem e um rosto de leão jovem, porém trata-se de imagens de querubins feitas na parede do templo. É interessante que em Êxodo 20, versos 4 e 5, Deus proíbe fazer imagens e adorá-las e servi-las, mas em Êxodo 25, versos 8, 9 e 18, Deus ordenou que se construísse um santuário e uma tenda, conforme mostrado, e que fizesse imagens de querubins feitos de ouro. Devido a isso, entende-se que o problema em si não está em fazer imagens, mas sim o problema está em adorá-las e servi-las. Se o problema fosse fazer imagens, então seria pecado tirar fotos, fazer filmes, fazer desenhos de flores, animais, figuras geométricas, etc. É interessante que em Hebreus 8, verso 5, é dito que essa tenda construída na terra era imagem de um modelo celestial. Querubins e chama de espada. Em Gênesis 3, versos 22 a 24, após Adão e Eva terem comido do fruto mortal, Deus os expulsou do jardim, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. E Deus colocou querubins e um lahat de espada giratória, para guardar o caminho da árvore da vida. Lahat de espada. A palavra hebraica lahat é um substantivo que tem o sentido de chama. É interessante que essa palavra aparece apenas 2 vezes na Bíblia, aparecendo também em Êxodo 7, verso 11, que diz que os sábios de Faraó fizeram os cajados se transformarem em serpentes, por meio de lahat. Ou seja, esse lahat é um tipo de chama que os sábios de Faraó utilizaram para o mal, a fim de manter os hebreus escravos no Egito. Por outro lado, esse lahat, ou seja, essa chama, foi utilizada no sentido positivo, a fim de guardar a árvore da vida. Querubim ungido. Em Ezequiel 28, versos de 13 a 17, é dito que no Éden, jardim de Deus, estava um querubim, no monte de Deus, o qual tornou-se orgulhoso, e Deus o lançou em terra. Há quem entenda que essa passagem se refere a um ser não humano, chamado Satanás, mas para sermos bem específicos, essa passagem não se refere a Satanás. As passagens que falam especificamente da queda de Satanás são Lucas 10, verso 18 e Apocalipse 12, versos de 7 a 9.
Essa passagem em Ezequiel 28, versos 12, 13 e 14, diz que esse querubim se refere a um ser humano, o governante da cidade de Tiro. Mas como um homem seria um querubim? Veja que em Números 23, verso 19, é dito que Deus não é homem. Mas antes do nascimento de Jesus, em Êxodo 15, verso 3, Deus é chamado de homem. Entende-se de forma figurada. Da mesma forma, podemos entender que o governante da cidade de Tiro foi chamado de querubim de forma figurada. Veja que em Ezequiel 28, verso 12, o governante da cidade de Tiro receberia um lamento. Ou seja, esse governante era tão altivo que Deus zombou dele, chamando-o de querubim, o qual seria derrubado por terra. É como Jesus diz em Mateus 23, verso 12, que quem se exaltar será rebaixado e o humilde será exaltado.